Olá, alunos, sejam bem-vindos a essa aula. Na nossa aula passada nós falamos sobre múltiplos de um número natural e divisores de um número natural. Muito bem. Nessa aula a gente vai falar ainda sobre o conjunto dos números naturais, mas nós vamos dar destaque para um conjunto específico de números, tá? Então vamos escrever aqui inicialmente quem são os números naturais. Então, espera aí, só um minuto. Deixa eu trocar minha caneta para ficar mais visível. Ok. Os números naturais são representados pela letra N. São eles: o 0, o 1, o 2, o 3, o 5. E até onde vai esse conjunto? Aqui além, né? Por isso que eu vou colocar 3 pontinhos aqui. Dentro desses números, nós temos outro conjunto de números, que são chamados de números primos, ok? E eles estão dentro do conjunto dos naturais. Mas quem são esses números? Quem são esses que são chamados de primos e por que eles são chamados de primos? É isso que nós vamos aprender hoje. Então vamos lá. Os números primos, eles têm apenas dois divisores só. Apenas dois divisores. O 1 e ele mesmo, tá? Lembra que na aula passada eu expliquei para vocês quando um número era divisível pelo outro, não é verdade? Um número era divisível pelo outro quando o resto da divisão era zero, ok? Então, por exemplo, nós podemos escrever assim: o 12, ele é divisível por 3? Sim. Na tabuada do 3, qual número vezes 3 dá 12? 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 para 12, resto zero. Então, o 12 ele é divisível por 3 porque ele tem resto zero, não é verdade? Muito bem. Um número primo ele tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, vamos escrever aqui novamente quem são os números Os números naturais, eles começam a partir do zero. Só que os números primos, pessoal, ele tem que ser maior do que 1. Ele não pode ser o 0 e não pode ser o 1, ok? Então, 0 e 1 não são números primos. Agora, eu quero saber se o 2 é um número primo. Será que o 2 é um número primo? Ele será um número primo se ele tiver apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 2, eu consigo dividir ele por 1? Consigo. Se eu dividir 2 por 1, nós vamos ter 2. 2 vezes 1, 2. E 2 para 2, 0. Então, o 2 é dividido por 1. É divisível por 1. E 2 também ele é divisível por 2, que dá 1 e dá resto 0, ok? Tem mais algum número que eu divido 2 e tenho resto 0? Não. Então, o 2 é o nosso primeiro número primo, porque ele tem apenas dois divisores, ok? Muito bem. Agora nós vamos pegar o 3. Quantos divisores tem o 3? O 3 eu consigo dividir ele por 1, que dá 3, e tem resto 0. O 3 eu consigo dividir 1 vezes 3, 3, e tem resto 0. 3, eu vou ter verdade? Não tem. Então, o 3 é o nosso segundo número primo, ok? Muito bem. O 4 é um número divisível?
por 1 e por ele mesmo, né? Todos os números vão ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. A questão é, será que ele tem outro divisor? O 4, de cara, nós sabemos que ele tem outro divisor. Porque o 4, além de dar para dividir por 1 e por ele mesmo, o 4, olha, por 2, né? 2 vezes 2 dá 4 e tem resto 0. Então, além do 4 ser divisível por 1 e além do 4 ser divisível por ele mesmo, ele ainda tem como divisor o 2, né? Então, olha só, quantos divisores tem o 4? O 4 tem 3 divisores. Então, o 4 não pode ser um número primo. Ó. Ele é divisível por 2. Ele é divisível por 2. Ele é divisível por 1. E ele é divisível por 4. Tá? Então, ó, quem são os divisores de 4? Os divisores de 4 são o 1, o 2 e o 4. Olha lá, ele tem 3 divisores. Não pode. O número primo, pessoal, tem apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo, ok? Então, o 4 não é primo. Muito bem. Agora nós vamos para o 5. Será que o 5 é um número primo? Bom, para ser um número primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo, apenas. O 5 tem algum outro divisor que eu possa dividir o 5? Bom, quando eu divido ele por 1, vai me dar 5. Quando eu divido ele por 5, vai me dar 1. Eu consigo dividir 5 por 2 e ter resto 0? Eu consigo dividir 5 por 3 e ter resto 0? Não. Eu consigo dividir 5 por 4 e ter resto 0? Não. Então eu cheguei no limite, né? Só posso dividir ele até por 4, pensar num número menor. Então, 5 ele tem apenas 2 divisores. Quem são os divisores de 5? 5. Então, 5 é um número primo, ele só tem 2 divisores, ok? Então, nós já descobrimos 3 números primos, olha, o 2, o 3 e o 5. Será que o 6 é um número primo? Ele tem só 2 divisores? Quem são os divisores? 6, desculpa, tá? Bom, o 6 dá para dividir por 1 e ter resto 0. O 6 dá para dividir por 2 e ter resto 0, porque 6 dividido por 2 dá 3. O 6 também dá para dividir por 3, porque 6 dividido por 3 dá 2 e tem resto 0. E o 6 dá para dividir por 6. Olha só a quantidade de divisores que o 6 tem. Então, 6 não é um número primo, ok? Muito bem. E o 7? Será que o 7 é um número primo? Quantos divisores tem o 7? 7 dá para dividir por 1. 7 dá para dividir por 2 e ter resto 0? Não. 7 dá para dividir por 3 e ter resto 0? Por 4 e ter resto 0? Por 5? Por 6? Também não. Por 7. Então, ele só tem 2 divisores. Ele só pode ser dividido por 1 e por 7. Logo, nós temos... E essa distância vai aumentando. Então, quem são os nossos números primos aqui? 2, 3, 5 e 7 que nós encontramos aqui. Acaba aqui, professor? Não, nós temos infinitos números primos, assim como nós temos infinitos números naturais, ok? Então vamos lá. Por exemplo, então nós já encontramos aqui os nossos números primos. Então nós temos o 2 é o número primo, o 3 também é o número primo e o 7 também é o número primo, ok? Depois, nós vamos ter quem? Se a gente pensar que o próximo número é o 8, o 8 ele é divisível por 2, por 1, por 2. Então vamos escrever aqui, ó. Quem são os divisores de 8? Os divisores de 8, né? Todo número que eu consigo dividir o 8 e ter resto 0. Quando eu divido por 1, eu tenho resto 0. Quando eu divido por 2, eu tenho resto 0.
Quando eu divido ele por 4, eu tenho o resto 0. E quando eu divido ele por 8, olha só a quantidade de divisores que o 8 tem. O 8 tem 4 divisores. Logo, o 8 não é um número primo. Tá? Muito bem. Depois nós temos o 9. Será que o 9 é um número primo? O 9 dá para dividir por 1 e ter resto 0. Por 2 dá para dividir? Não. Por 3 dá para 9 dividido por 3 é 3 e tem resto 0. 0. Por 5 e ter resto 0. Por 6. Por 7. Por 8 e por 9. Por 9 dá. Então, quem são os divisores de 9? 1, 3 e 9, ok? Olha só, o 9 tem mais de 2 divisores. Ok? E o 10, pessoal? O 10 tem mais de 2 divisores? O 10 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 5 e dá... O 10 também tem mais de 2 divisores. Logo, ele não é um número primo, ok? Muito bem. Depois nós vamos testar o 11. Será que o 11 é um número primo? O 11 dá para dividir por 1. E por 2? Não. Por 3? Também não. Por 4? Por 5? Por 6? Por 7? Por 8? Por 9? Por 10? Também não. Então nós só vamos conseguir dividir ele por 11. Olha só. O 11 só tem dois números, só tem dois divisores. Logo, o 11 é um número primo também. Ok? Muito bem. E aí, pessoal, nós temos o que nós chamamos de conjunto dos números primos. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, à nossa esquerda, nós temos aqui a sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e aí vai embora. E agora, pessoal, eu quero que vocês tentem escrever o 10 como sendo o produto de números primos. O que é o produto? A multiplicação. A multiplicação desses números primos. Então, como que eu posso escrever o 10 sendo a multiplicação desses números primos? Nós podemos colocar assim, ó. 2 vezes quem? Vezes 3? Dá... Muito bem. 2 vezes 5 dá 10. Multiplicação de números primos. E observe, nós podemos fazer isso com qualquer número. Para qualquer número, nós conseguimos escrever ele como uma multiplicação de dois números primos. Olha o 12. O 12, como que nós podemos escrever? Repetir, tá? O 12, nós podemos escrever o número primo 2 vezes o número primo 2 novamente. Quanto que é 2 vezes 2? Não é 4? E depois vezes 3. Dá 12, ok? Então, ó, 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Só escrevendo números primos, pessoal. E o 30, como que nós podemos escrever? 2 vezes 3. Lembrando, eu só posso usar números primos. 2 vezes 3 não é 6? E 6 vezes 5. 6 vezes 5 vai dar 30. Então, escrevi o 30 como a multiplicação de números primos, ok? Então, agora nós vamos aprender o que é a decomposição, pessoal. É a mesma coisa que a gente acabou de fazer, é escrever esse número como uma multiplicação de números primos. Então, para isso, nós vamos fazer uma reta aqui, mais ou menos. Espera aí. Não, ficou muito torta essa reta. Então, vamos lá. Aí. Pessoal, mais fácil. Nós vamos, ao invés de ficar pensando em que número nós vamos multiplicar, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui a sequência dos números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, até o infinito. Então, nós vamos pensar assim. 60, dá para dividir por 2 e ter resto zero? Dá. 60 dá para dividir por 2 e ter resto zero. Então, espera aí. 60, quando eu divido ele por 2, quanto que dá? Dá 30. Então, nós vamos colocar o 30 aqui embaixo. Ok? 30 dá para dividir por 2 e ter resto zero? Dá. Então, nós vamos colocar o 2 aqui
Quanto que é 30 dividido por 2? 15. Nós vamos colocar o 15 aqui embaixo. 15 dá para dividir por 2 e ter resto zero? Não. Então agora eu vou sair do 2 e vou passar para o 3. 15 dá para dividir por 3 e ter resto zero? Sim. 15 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Agora 5 dá para dividir por 3 e ter resto zero? Não. Então eu vou sair do 3. Agora eu vou para o próximo número primo, eu vou por 5. 5 dá para dividir por 5 e ter resto zero? Sim. 5 dá para dividir por 5 e vai dar 1, ok? E toda vez que a gente chega no 1, a gente acaba a nossa conta, tá? Qual que é a nossa resposta, pessoal? A nossa resposta são esses números aqui, ó. A multiplicação desses números, nós encontramos todos eles. Nós podemos escrever o 60 como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Nós encontramos esses números. Como aqui eu tenho dois números 2, eu posso escrever ele em forma de potência, né? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Pronto, escrevemos o 60 como a multiplicação de números primos. É bem simples, ok? Toda vez que chega no 1, a gente acaba a nossa conta. Olha só, agora nós temos aqui o 40. Vamos escrever o 40 aqui, então, como a multiplicação de números primos. Então, lembrando, vou colocar os números primos aqui em cima. Tá, vou colocar eles aqui. Então, quem são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e aí até o infinito. Muito bem. O 40 dá para dividir por 2 e ter resto zero? Sim. Quando eu divido 40 por 2, nós vamos ter 20. 20 dá para dividir por 2 e ter resto zero? Dá, que vai dar 10. Lembrando, pessoal, eu vou continuar nesse primeiro número primo até não dar mais, tá? 10 dá para dividir por 2 e ter resto zero? Sim. 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu vou colocar 5 aqui. 5 dá para dividir por 2 e ter resto zero? Não. Então, agora a gente vai escolher outro número primo. 5 dá para dividir por 3 e ter resto zero? Não. Então, eu vou para o próximo número primo. 5 dá para dividir por 5 e ter resto zero? Sim. Quando eu divido 5 por 5, vai me dar 1 e tem o resto zero. Então, pronto. Agora a gente acabou a nossa conta. Como que ficou a nossa resposta, então, pessoal? Nossa resposta ficou assim. É tudo que está aqui desse lado, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5. Então, nós vamos escrever assim, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5. Isso dá 40. Quando eu tenho 3 2 aqui, eu posso escrever em forma de potência. 2 elevado a 3, que é elevado ao cubo, e vezes 5, ok? Muito bem. Olha o 54, como que vai ficar. Então, nós temos aqui o 54. Nós vamos decompor ele em fatores primos, é esse o nome que se recebe. Nós vamos escrever ele como a multiplicação de números primos. E, novamente, vamos olhar para o primeiro número primo. Eu tenho 2. 54 dá para dividir por 2? Na última aula, vocês aprenderam o critério de divisibilidade. Toda vez que o número é par, ele vai dar para dividir por 2. Então, 54 dividido por 2 dá 27. 27 dá para dividir por 2 ainda? Não. Então, eu vou pensar no próximo número primo. Quem que é o próximo número primo? O 3. Dá para dividir por 3, sim. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dá para dividir por 3 e ter resto zero? Sim. 9 dividido por 3 dá 3. E o 3 dá para dividir por 3 e ter resto zero? Sim. 3 dividido por 3 dá 1. Pronto, toda vez que a gente chega no 1, a gente acaba a nossa conta, ok? E como que fica a nossa resposta? Nossa resposta está aqui do lado, ó. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, nós vamos escrever assim, ó, que 54 é 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Como eu tenho 3 números 3 aqui, eu vou escrever em forma de potência. Vai ficar 2 vezes 3 elevado ao cubo, né? Elevado a 3, ok? E agora, por último, nós temos aqui o 80. Vamos decompor 80 e ver como é que vai ficar essa divisão, essa decomposição. Então, de novo, olhando para o primeiro número primo, é o 2. Dá para dividir por 2. 80 dividido por 2 dá 40. Dá para dividir por 2 novamente? Dá.
Quando eu divido por 2 vai dar 20. Dá para dividir por 2 novamente, que vai dar 10. Dá para dividir por 2 novamente, que vai dar 5. E agora? 5 é um número primo, só vai dar para dividir 5, que vai dar 1. Toda vez que chega em 1, acabou. E o nosso resultado está aqui à nossa direita. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Então, nós vamos escrever assim, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, ok? Como eu tenho 4 números 2, eu vou escrever em forma de potência. Então, vou colocar 2 com expoente 4 vezes 5. Prontinho, acabou. Nós escrevemos todos esses números como a multiplicação de números primos, tá? Muito bem, então aqui nós temos a primeira resposta, a segunda e a terceira, só usando números primos, tá? A isso nós damos o nome de decomposição em fatores primos, ok? Agora, pessoal, pode ser que o exercício venha assim, já com a decomposição feita, e você tem que encontrar que número é esse. Aí ficou muito fácil de resolver, porque basta você multiplicar, ok? Olha só, quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2, 4. Esse 4 que deu agora, você multiplica por 3. Quanto que é 4 vezes 3? 12. Pega esse 12 que deu e multiplica por 5. Quanto que é 12 vezes 5? 60. Então aqui nós temos a resposta, 60. Muito simples. Observe, de novo, eu tenho números primos aqui. Que número é esse? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Esse número aqui é o número 30. Está escrito como a multiplicação de números primos. Mais uma vez, esses são repetidos. Esse foi falha. 2 vezes 3 vezes 5, 30 também. 2 vezes 5 é 10. E 10 vezes 7 é 70. Ok, pessoal? E é só. Então, basta multiplicar, né, um pelo outro, sempre pegando o resultado e multiplicando pelo outro. Então, é isso. Muito bem. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, é só chamar o professor. Tchau, tchau. Um abraço.